O Catar é um pequeno país localizado na costa leste da Península Arábica, ocupando a pequena península do Catar que é banhada pelo Golfo Pérsico. Com uma área aproximada de apenas 11.581 km², o Catar é o 37º menor país do mundo e com uma população de cerca de 2.800.000 habitantes, o Catar é o 139º país mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse pequeno país asiático que no século XXI emergiu como uma potência econômica intermediária graças às suas riquezas de recursos. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Há cerca de 50 mil anos atrás, a costa leste da Península Arábica não era como hoje e a Península do Catar ainda não existia. E foi nessa época que a região onde hoje é o Catar começou a ser povoada pelos primeiros humanos. Assentamentos e ferramentas da Idade da Pedra foram desenterrados na península durante uma expedição dinamarquesa de 1961, que descobriu cerca de 30 mil implementos de pedra de 122 sítios paleolíticos. As civilizações mesopotâmicas foram as primeiras civilizações a chegar nessa região. Por volta de 8 mil anos atrás, ocorreu uma inundação no Golfo Pérsico que acabou formando a Península do Catar, e a partir dessa época, a península passou a ser usada como uma região de pastagem pelas tribos nômades que circulavam pela Península Arábica. Artefatos mesopotâmicos originários do período Ubaid, de cerca de 6.500 a.C. a 3.800 a.C., foram descobertos em assentamentos costeiros abandonados, sendo o sítio arqueológico de Al-Dahasa o mais importante. Vários túmulos desse período também foram descobertos em Al-Khor, em escavações realizadas entre 1977 e 1978. Por volta de 2100 a.C., por influência do povo Dilmun, que habitava a ilha do Bahrein, os habitantes da Península do Catar começaram a mergulhar em busca de pérolas. Um pouco mais tarde, devido à influência dos cassitas, um povo da região da Mesopotâmia, passou a ser produzido na ilha Al-Khor a partir de um caramujo chamado murex, um corante púrpura conhecido como púrpura de Tíria, também chamado de púrpura fenício, e a região se tornou a primeira do mundo a produzir esse corante. Em 680 a.C., o rei assírio Esarhaddon liderou uma campanha para o Catar, e já por volta de 450 a.C., o historiador grego Heródoto publicou a descrição mais antiga conhecida sobre a população da Península do Catar, descrevendo os habitantes como cananeus navegantes. Por volta de 325 a.C., Alexandre o Grande enviou seu principal almirante Andróstenes de Tasos para inspecionar todo o Golfo Pérsico, mas as cartas solicitadas por Alexandre só chegaram após a sua morte em 323 a.C. Após a morte de Alexandre o Grande, seu general Seleuco I Nicátor recebeu uma parte do Império Macedônico e a partir de 312 a.C. Seleuco expandiu o Império Seleucida para o leste, mas pode ter abrangido também a Península do Catar, já que ruínas e materiais de influência grega foram encontradas na região, provavelmente por influência dos Seleucidas. Em 150 a.C., os Seleucidas foram expulsos da região pelo Império Parta, que ganhou o domínio sobre o Golfo Pérsico e sobre a costa arábica. Por volta do século I a.C., o autor romano chamado de Plínio o Velho escreveu um relato sobre os habitantes da Península do Catar, chamando eles de Catarrei e descrevendo eles como nômades que vagavam constantemente em busca de água e comida. E já no século II, Cláudio Ptolomeu produziu o primeiro mapa onde a Península do Catar é representada, se referindo a ela como Catara. Em 224, o Império Sassânida obteve o controle sobre os territórios ao redor do Golfo Pérsico, inclusive sobre a Península do Catar, que desempenhou um papel fundamental na atividade comercial dos sassânidas, contribuindo com o comércio de pérolas preciosas e de corante púrpura. Sob o reinado sassânida, o cristianismo foi introduzido na região graças à influência dos cristãos da região da Mesopotâmia e vários mosteiros foram construídos durante essa época na região. Em 622, é estabelecido por Maomé na cidade de Medina o primeiro estado sobre a jurisprudência islâmica. Em 628, Maomé envia ao Catar um governante muçulmano chamado de Al-Hadrami para solicitar ao governante persa da região, chamado de Musnir ibn Sawa, para que ele e seu povo aceitassem o Islã como religião. Musnir atendeu o seu pedido e a maioria das tribos do Catar foram convertidas ao Islã.
O Islã se expandiu rapidamente pela Península Arábica e já em 632 deu origem ao Califado Ortodoxo, também chamado de Califado Rashidun, o primeiro império islâmico, e no ano seguinte o Califado Rashidun já dominava toda a Península Arábica. Em 661, o Califado Rashidun é substituído pelo Califado Omíada e a partir dessa época o Catar foi descrito como um grande centro de criação de cavalos e camelos. Em 750, é estabelecido no lugar do Califado Omíada o Califado Abássida. A partir desse momento, a indústria de pérolas começou a se desenvolver e o Catar se tornou um importante centro de comércio de pérolas. Também nesse período, os navios que partiam da China e da Índia com destino à cidade de Basra paravam no porto do Catar, onde foram descobertos uma grande quantidade de porcelanas chinesas, peças da Tailândia e até moedas da África. Entre 869 e 883, ocorreu a rebelião Zange na maior parte da Arábia Oriental, principalmente no Catar e no Bahrein, quando escravos negros capturados na costa da África Oriental se revoltaram contra o Califado Abássida, resultando em dezenas de milhares de mortes. Em 899, um grupo radical ismaelita do ramo do islamismo xiita chamado de Cármatas estabeleceram uma espécie de república na costa oriental da Península Arábica. Em 1076, os Uyúnidas tomaram o país dos Cármatas e a dinastia Uyúnida permaneceu governando a Arábia Oriental até 1253, quando foi substituída pelos Usfúridas. Já em 1320, o controle da região é tomado pelo príncipe de Hormuz e as pérolas do Catar forneceram ao reino uma de suas principais fontes de renda. Em 1507, as forças do almirante português Afonso de Albuquerque derrotam a frota do Reino de Hormuz e constroem na ilha de Hormuz o forte de Nossa Senhora da Conceição, mas os capitães de Albuquerque se rebelaram e ele teve que abandonar a região. Só que já em 1515, por ordem do rei Manuel I de Portugal, Afonso volta para o Golfo Pérsico com uma frota de 27 navios e cerca de 1.500 homens e ainda nesse mesmo ano conquista o Reino de Hormuz. Pouco depois, em 1521, o Catar também se torna parte do Império Português. Em 1550, a população de Al-Raza preferiu se submeter ao domínio do Império Otomano do que aos portugueses, e isso fez com que o Catar fosse ocupado pelos otomanos logo em seguida. Só que já em 1670, os otomanos foram expulsos da região pela confederação tribal chamada de Emirado de Bani Khalid, que passou a controlar boa parte do leste da Península Arábica e manteve a jurisdição sobre o Catar a partir dessa data. Através de uma aliança para estabelecer uma soberania religiosa e política para limpar a Península Arábica de práticas que se desviavam do Islã ortodoxo, surge em 1744 o Emirado de Dariá, também chamado de Primeiro Estado Saudita, que se expandiu rapidamente. Em 1783, o Bahrein e o Catar são reivindicados pela Casa de Califa, a família que governa o Bahrein até hoje, e em 1795 o Emirado de Bani Khalid cai para o Emirado de Dariá. Por volta de 1801, o Emirado de Dariá, com o apoio da tribo Al-Jalarmah do Catar, consegue invadir a península até serem expulsos em 1811. Em 1820, para garantir uma passagem segura no Golfo Pérsico para os navios da Companhia das Índias Orientais, o Império Britânico estabelece o Tratado Marítimo Geral com os sheiks da costa leste da Península Arábica, que dá origem aos Estados Truciais como um protetorado britânico. O Bahrein se tornou parte do tratado e o Catar, como sua dependência, também foi incluído, mas não se tornaram parte do protetorado britânico. Em 1825 é fundada a cidade de Doha. Nessa época, apesar do Catar ser um domínio do Bahrein, o Catar não tinha uma autoridade central e era governado por sheiks locais. Em 1851, a península do Catar é invadida pelo então Emirado de Nejd e o Bahrein iniciou negociações para um tratado de proteção com os britânicos para conter o avanço do inimigo, mas não teve sucesso. Dessa forma, o sheik do Bahrein concordou em pagar um tributo ao governante do Emirado de Nejd em troca do forte de Al-Bida na cidade de Doha. Mas em maio de 1861, o Bahrein conseguiu assinar um tratado com o Reino Unido, passando a receber proteção e o reconhecimento do Catar como dependência do Bahrein. Só que mesmo com o Catar sendo considerado uma dependência do Bahrein, os governantes do Bahrein continuaram enfrentando oposição das tribos catares, então em 1867 o sheik do Bahrein enviou uma força naval para o Catar a fim de acabar com os rebeldes
e isso acabou resultando na Guerra Barenita Catarense. Isso acabou violando o Tratado Marítimo Geral de 1820 e fez o Reino Unido intervir na guerra, que acabou em 1868 com a assinatura de um tratado de paz, onde o Bahrein foi forçado a renunciar à soberania sobre o Catar e reconhecer o Catar como um país independente. Dessa forma, o Catar foi unificado sob o governo da Casa de Thani, tendo Mohammed bin Thani como primeiro governante. Mas em 1871, o Império Otomano avança pela costa oriental da Península Arábica e já em 1872, com o apoio da própria nobreza catari, incorpora o Catar aos seus domínios. Por outro lado, os britânicos reagiram negativamente ao avanço otomano, já que isso ameaçava os interesses britânicos na região. O governo otomano impôs reformas tributárias e de registro de terras para integrar plenamente a Península do Catar ao Império, e mesmo com a desaprovação do povo do Catar, a Casa de Thani continuou apoiando o domínio otomano, mas as relações entre os otomanos e os catares começaram a se deteriorar a partir da década de 1880. Em 1893, oficiais otomanos prenderam 16 líderes tribais do Catar, levando a Batalha de Uashba entre o Catar e o Império Otomano. Os otomanos acabaram derrotados e, mesmo que o Catar não tenha conquistado a total independência, o resultado da batalha forçou a assinatura da Convenção Anglo-Turca em 1913, onde os otomanos concordaram em renunciar à soberania sobre o Catar. Só que com o início da Primeira Guerra Mundial no ano seguinte, os otomanos permaneceram ocupando o Forte de Doha, mas já em 1915, a aproximação da força britânica ao porto de Doha fez com que os otomanos abandonassem o forte. Então, em 1916, o sheik do Catar, Abdullah bin Jassim, assina um tratado com o Reino Unido, se comprometendo a não estabelecer relações com nenhuma outra potência sem o consentimento do Reino Unido em troca de proteção. Dessa forma, o Catar se torna um protetorado britânico, passando a fazer parte dos Estados Truciais. Em 1935, Abdullah bin Jassim assina uma concessão com a empresa britânica Anglo-Persian Oil Company e em 1939 são descobertas as primeiras reservas de petróleo do Catar. Só que nesse mesmo ano, começa a Segunda Guerra Mundial e as explorações são adiadas. Mas em 1950, o petróleo já começava a substituir o comércio de pérolas e a pesca como a principal fonte de receita do Catar, e os lucros do petróleo começaram a financiar a expansão e a modernização da infraestrutura local. Nesse período, também aumentou a pressão para a retirada do Reino Unido do Golfo Pérsico e em 1968 os britânicos anunciaram oficialmente que se retirariam em 3 anos. Por causa da vulnerabilidade do pequeno tamanho dos países, o Catar e o Bahrein se juntaram aos Estados Truciais para propor a formação de uma Federação dos Emirados Árabes, mas por causa de divergências sobre várias questões essa união acabou não acontecendo. Então, em 1º de setembro de 1971, o Catar declara sua independência, que é reconhecida 2 dias depois, e Doha é declarada a capital oficial do país, tendo Ahmad bin Ali como primeiro governante e que já no ano seguinte foi deposto pelo seu primo Khalifa bin Hamad em um golpe de Estado. Khalifa aumentou os gastos com programas sociais, incluindo habitação, saúde e educação. Em 1991, o Catar teve um papel importante na Guerra do Golfo durante a Batalha de Khafji, quando os tanques do Catar forneceram apoio às unidades da Arábia Saudita contra o Iraque e também permitiu que o Canadá usasse o país como base aérea e permitiu que os Estados Unidos e a França operassem em seu território. Em 1995, Khalifa bin Hamad é deposto por seu filho Hamad bin Khalifa em outro golpe de Estado. Hamad anunciou a sua intenção de transformar o Catar em uma democracia, permitindo uma imprensa mais liberal e eleições municipais como precursora das eleições parlamentares. Em 2001, o Tribunal Internacional de Justiça concedeu a soberania do Bahrein sobre as Ilhas Hawar, que eram disputadas pelos 2 países desde meados do século XX. Em 2003, uma nova Constituição foi aprovada e várias reformas econômicas, sociais e democráticas ocorreram nos anos seguintes. Em 2005, um atentado suicida matou o professor britânico Jonathan Adams, chocando o país que nunca havia experimentado um ato de terrorismo antes. Em 2008, é lançado pelo governo do Catar um plano de desenvolvimento chamado de Qatar National Vision 2030, fornecendo a estrutura para o desenvolvimento de longo prazo do país.
Em 2010, o Catar conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo da FIFA de 2022, se tornando o primeiro país do Oriente Médio escolhido para sediar o torneio. Em junho de 2013, o Sheikh Tamim bin Hamad se torna o emir do Catar depois que seu pai entregou o poder. Tamim priorizou a melhoria do bem-estar doméstico dos cidadãos, o que inclui o estabelecimento de sistemas avançados de saúde e educação e a expansão da infraestrutura do país. Em 2017, vários países liderados pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito romperam relações com o Catar e promoveram várias medidas punitivas usando como justificativa os supostos laços do Catar com grupos terroristas da região. Atualmente, o Catar é oficialmente uma monarquia constitucional, mas os amplos poderes retidos pela monarquia ainda fazem com que o país esteja mais próximo de uma monarquia absolutista. A religião oficial do país é o Islã e, de acordo com a Constituição do Catar, a lei Sharia é a principal fonte de legislação, sendo aplicada ao direito da família, herança e vários atos criminosos. Em alguns casos, os tribunais de família tratam o testemunho da mulher com a metade do valor do testemunho do homem. O apedrejamento é uma punição legal no Catar e o homossexualismo é um crime punível com a pena de morte, apesar de nunca ter sido executada por esse motivo na história do país. O número de habitantes do Catar varia bastante com a estação do ano, já que o país depende muito da mão de obra migrante. No início de 2017, a população total do Catar era de 2.600.000 habitantes, sendo que apenas 313 mil cidadãos eram do Catar. O país é um dos maiores exportadores mundiais de gás natural liquefeito e também é o maior emissor mundial de dióxido de carbono per capita. Com um PIB per capita de 113.775 dólares, o Catar tem o quarto maior PIB per capita do mundo, e atualmente o IDH do Catar é de 0,855, o que é considerado muito alto, sendo o 42º maior do mundo e o terceiro maior do mundo árabe. E segundo a organização Freedom House, o Catar é considerado um estado não livre. E essa é a história do Catar, esse pequeno emirado do Oriente Médio. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.